24º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para o segundo domingo de setembro, dia 12/9. Na primeira leitura de Isaías, capítulo 50, de 5 até 9, está escrito: O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Irmãos e irmãs, a missão do profeta é consolar os judeus exilados na Babilônia. A comunidade enfrentará dificuldades, mas não deve recuar, porque Deus é seu advogado e não os abandona. Os judeus serão libertados e Jerusalém será reconstruída. O servo de Deus, revestido das forças do Senhor, ele vai enfrentar a opressão, a injustiça, ele vai passar por dores e sofrimentos. Nós não devemos esquecer que quem assume o projeto de Deus vai sempre incomodar aqueles que assumem os poderes das nações. O servo de Deus oferece a sua vida para trazer a salvação e a libertação a toda a comunidade. O profeta, ele vem a trazer a certeza de que quem confia em Deus e vive na fidelidade às suas propostas não sairá decepcionado. Na segunda leitura da carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18, está escrito: Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um homem ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós disser: Ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhe dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém: Tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Queridos irmãos e irmãs, o objetivo fundamental da carta de Tiago é exortar aqueles que acreditam a não perder os valores cristãos autênticos. Primeiro, a fé, ela concretiza-se no amor ao próximo, sem qualquer tipo de discriminação ou de acepção de pessoas. Segundo, a fé expressa-se não através de ritos formais ou de palavras ocas, mas através de ações concretas em favor do homem. Assim, irmãos e irmãs, a fé, ela precisa ser traduzida em ações concretas de compromisso e de vida com todos. A nossa missão precisa ser interiorizada, assumida, vivenciada, e ela deve transparecer em gestos concretos de amor, de solidariedade, de fraternidade, de serviço, partilha e de perdão. Não adianta ficar fazendo discursos bonitos ou conselhos cheios de sabedoria se não assumimos a vivência da fé na vida da comunidade, da família. Se não assumirmos o amor e a partilha. A nossa missão é acolher, é amar aqueles que a sociedade marginaliza e rejeita. Nós temos que denunciar uma sociedade construída no egoísmo e ajudar a quebrar a espiral da violência e do ódio e propor a tolerância e o amor. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35, está escrito: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. Jesus então perguntou: E vocês?
quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falasse dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciões, pelo sumo sacerdote e pelos escribas. Havia de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Jesus dizia claramente essas coisas. Então Pedro, tomando Jesus à parte, começou a contestá-lo. E Jesus, depois voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a descobrir que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Na primeira parte, Pedro dá voz a toda a comunidade dos discípulos e contasta, ele confere, ele descobre que Jesus é o Messias libertador de Israel. Muitos pensavam que era João Batista, outros que era Elias ou um dos profetas. Mas para os discípulos, Jesus é o Messias libertador. Dizer que Jesus era o Messias ungido de Deus significava dizer que ela era o libertador que Israel esperava. Por isso, Jesus dá ordem que não revele isso a ninguém. Era preciso ajudar as pessoas a entender, a completar a catequese sobre o Messias e sua missão, para evitar perigosos equívocos. Na segunda parte, Jesus explica para os discípulos que a sua missão messiânica deve ser entendido à luz da cruz. Não é fácil assumir a missão que pode levar até a cruz. É preciso entender que assumir a evangelização é muitas vezes bater de frente com os poderes constituídos. É preciso entender, irmãos, que assumir a missão é fazer a vontade de Deus e não dos homens. É preciso ter cuidado, pois os que assumem os poderes humanos conseguem usar a própria religião para justificar suas propostas. E muitos, por falta de discernimento, pensam que servindo propostas políticas estão servindo a Deus. Dessa forma, assumir o Evangelho é correr o risco de ser levado para a cruz. Os judeus rejeitaram a proposta do reino e planejaram a eliminação física de Jesus. Pedro mesmo teve dificuldade de entender que a vitória esteja na cruz e no dom da vida. O entendimento de Pedro é a visão da maioria das pessoas. Jesus revela que para ser discípulos é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz para seguir Jesus no caminho do amor, da entrega e do dom da vida. É preciso renunciar aos projetos humanos vazios de Deus para assumir os caminhos que conduzem à vida eterna. Nós precisamos fazer de nossas vidas dom de Deus, que é amor, doação, amor comunhão, amor partilha, amor salvação. Ser cristão é bem mais do que ser batizado e ter casado na igreja, ou organizar a festa do padroeiro, ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Ser cristão é renunciar a si mesmo e não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência domine a sua vida. Tomar a cruz é amar até as últimas consequências, até a morte. Tomar a cruz é não ter medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria e o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura e as represálias dos que assumem os poderes. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.